O Tesouro Direto brasileiro é um dos investimentos mais populares dentre os investidores no Brasil. Porém, existem 3 diferentes tipos de Tesouro Direto e cada um serve para um tipo de objetivo, sendo que um deles eu não teria em nenhuma situação. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês quais são esses 3 diferentes tipos, para que cada um serve e quando eu teria cada um deles na minha carteira. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais. E a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E algumas semanas atrás eu fiz um vídeo sobre o Tesouro Direto americano. Se você não sabe, o Tesouro Direto é quando você empresta o seu dinheiro para o governo de algum país. Ele pega esse dinheiro dos investidores, paga juros para esses investidores, uma recompensa por esse empréstimo, e utiliza esse dinheiro nas suas obras diárias. E você, como investidor, você com dinheiro na mão, você pode emprestar esse dinheiro para o governo e receber uma recompensa em troca. Esse empréstimo para o governo é conhecido no Brasil como Tesouro Direto. Aqui nos Estados Unidos a gente chama de US Treasury. E dentro do Brasil, dentro do Tesouro Direto brasileiro, existem 3 principais tipos de Tesouro Direto. E eu resolvi gravar esse vídeo para vocês hoje porque eu recebi um comentário em um vídeo passado aqui do canal, onde a pessoa perguntou qual que era a diferença dos tipos de Tesouro Selic. E essa pergunta não faz muito sentido, porque o Tesouro Selic é um dos diferentes tipos de Tesouro Direto. Então vou esclarecer exatamente o que cada um significa e para que cada um serve a partir de agora. Os 3 tipos de Tesouro Direto que existem são o Tesouro Selic, que é um pós-fixado, o Tesouro Pré-fixado, que como o nome já diz é pré-fixado, e o Tesouro IPCA+, que é um híbrido entre pós e pré-fixado, e vocês já vão entender o que isso significa. Começando pelo talvez mais popular e mais útil de todos eles, que é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele é um pós-fixado, como eu falei, ou seja, os juros dele estão fixados a uma taxa que será definida no futuro. Então quando você investe no Tesouro Selic, você não sabe exatamente quanto que ele vai te pagar, se ele vai te pagar 5%, 10%, 12%, porque ele está atrelado à Selic, por isso o nome Tesouro Selic. Quando a Selic sobe, o rendimento dele sobe junto. Quando a Selic cai, o rendimento dele cai junto. Por isso que ele é pós-fixado. Então você só saberá quanto você receberá mês a mês desses juros depois que o mês passa, depois que a taxa Selic está definida para aquele período. Atualmente, no momento da gravação desse vídeo, a Selic está em 13,25%. Então se você investir no Tesouro Selic hoje, o seu rendimento será de 13,25% até que essa taxa seja alterada. O Banco Central se reúne mais ou menos a cada 45 dias para aumentar, reduzir ou manter a taxa Selic. Então na próxima reunião, caso eles aumentem a taxa Selic, o rendimento do Tesouro Selic vai subir junto, vai te pagar um pouquinho a mais. Caso eles diminuam a taxa Selic, ele vai te pagar um pouquinho a menos. Mas não se preocupe, porque raramente existem mudanças muito bruscas na taxa Selic. Geralmente as mudanças mais bruscas que existem são de mais ou menos 1,5%. Em casos extremos. Geralmente as mudanças são de 0,25%, 0,50%. Então você sabe mais ou menos quanto vai render esse título, pelo menos ao longo dos próximos meses. E esse título, o Tesouro Selic, ele é ideal para reservas de emergência e objetivos de curto prazo. Então se você tem aquele dinheiro que você vai usar para viajar daqui 3 meses, coloca no Tesouro Selic. Se você tem aquele dinheiro para dar entrada no seu carro daqui 1 ano, coloca no Tesouro Selic. Se você tem um dinheiro da sua reserva de emergência, coloca no Tesouro Selic. E por que isso? Porque o Tesouro Selic ele não varia negativamente. Lembra que eu falei que ele é pós-fixado? Pois bem, existe algo na renda fixa chamada de marcação a mercado. A marcação a mercado ela precifica quanto vale o seu título todos os dias de acordo com a situação econômica ao redor dele. Se a situação é favorável, esse título valerá mais. Se a situação é desfavorável, esse título valerá menos. O que acontece é que essa marcação a mercado ela afeta os títulos pré-fixados e os híbridos, que a gente já vai falar. Porém, os pós-fixados, que é o Tesouro Selic, não são afetados por essa marcação a mercado, porque eles se ajustam de acordo com as condições econômicas do futuro. Lembra que eu falei que o rendimento dele sobe se a Selic subir e o rendimento dele cai se a Selic cair? Esse ajuste faz com que ele não se desvalorize. Então ele é ideal para objetivos de curto prazo. Se você não sabe quando você vai precisar do dinheiro, se talvez você precise desse dinheiro semana que vem, mês que vem ou ano que vem, deixe no Tesouro Selic. Inclusive ele é um dos 3 principais investimentos que eu recomendo que você deixe a sua reserva de emergência. E eu falo sobre esses 3 investimentos e o porquê de cada um deles, suas vantagens e desvantagens, nesse vídeo daqui. Eu vou deixar ele no final desse vídeo para você assistir também. Então, Tesouro Selic, pós-fixado, mais seguro de todos, ideal para objetivos de curto prazo, reservas de emergência e para aquele dinheiro que você precisa de muita segurança
e muita liquidez. O segundo tipo de tesouro direto é conhecido como IPCA+. Por que IPCA+? IPCA é o índice oficial de inflação no Brasil, mais uma taxa pré-determinada. Lembra que eu falei que ele era um híbrido? Ele é um híbrido pois ele contém um componente pós-fixado, então a taxa IPCA que será definida no futuro, assim como a taxa Selic. Então esse rendimento do pós-fixado vai ser definido no futuro. Se a inflação estiver mais alta, ele vai render mais, se a inflação estiver mais baixa, ele vai render menos. E o componente pré-fixado, que é o maisinho que a gente vê ao lado do IPCA. Esse mais, ele te diz que o título vai render o IPCA da época que a gente estiver falando, mais uma taxa pré-determinada. Então digamos que o título seja IPCA mais 5%. O IPCA do próximo ano vem em 10%, a inflação vem em 10%. Esse título vai te render 15%, os 10 da inflação, mais os 5 pré-fixados. Se a gente entrar hoje no site do Tesouro Direto, tesourodireto.com.br, editor, coloca o print aqui na tela, vocês vão ver que os tesouros diretos IPCA+, eles te pagam taxas entre 5,74 e 6,04. Vocês podem ver ali com vencimento em 2026, IPCA mais 5,74. Com vencimento em 2055, daqui 23 anos, ele vai te pagar IPCA mais 6,04%. Então vejam que dependendo do vencimento, ele vai te pagar mais ou menos pelo risco que você está correndo. Uma coisa importantíssima de entender quando a gente investe em renda fixa é que quanto maior é o vencimento, quanto mais longe é o vencimento do título, mais risco está envolvido nele. Então se a gente compara um título de 2026 daqui 4 anos, um título de 2055 daqui 23 anos, esse de 2055 é muito mais arriscado, muito mais coisa negativa pode acontecer com o país em 23 anos. Então você estará correndo mais risco e você ganha um prêmio a mais por isso. Um outro detalhe do Tesouro IPCA+, que vocês podem ver aqui no print, é que 3 deles não possuem juros semestrais e 3 deles possuem juros semestrais, os 3 últimos da lista. Os 3 primeiros, ao invés de te pagar juros todos os semestres, eles acumulam o valor desses juros dentro do próprio título que vai rendendo ao longo de sua vida. Os outros 3, os 3 últimos, a cada semestre que passa, eles depositam esses juros na sua conta. Ele vira dinheiro na sua conta para você usar como quiser. E aí você pensa, então os que pagam juros semestrais são melhores. Não, não são. Eles são melhores para quem precisa desse fluxo de dinheiro entrando. Se você não pretende usar esse dinheiro no curto prazo, vale muito mais a pena você pegar os que não possuem juros semestrais, porque você vai pagar menos imposto sobre esses juros, recebendo eles lá na frente. E aí eu entro no porquê investir nesses títulos IPCA+. Eles servem muito para objetivos de médio prazo. Eu costumo falar isso porque para objetivos de curto prazo, o ideal é o Tesouro Selic, que não vai variar negativamente. Esse daqui vai, e eu já explico. E para objetivos de longo prazo, o correto é você investir em renda variável, que vai te dar uma rentabilidade maior com uma segurança maior no longo prazo. Mas esse é um assunto um pouco mais complexo para um outro vídeo. Já para objetivos de médio prazo, daqui 3, 4, 5, 8 anos no futuro. Então, Daniel, quero fazer uma viagem dos sonhos em 2026. Compra Tesouro IPCA+ 2026. O seu dinheiro será corrigido pela inflação e chegará no dia da viagem e esse dinheiro vai cair na sua conta e você vai poder usar ele para pagar essa viagem. Já se você tem um objetivo para 2030 e a gente tem aqui tesouros com vencimento em 2026 e 2035, o que você faz? Você compra um 2026 e quando ele vencer você muda para o Tesouro Selic. Então você tem um título corrigindo pela inflação no médio prazo e chegando perto do seu objetivo você migra para um que seja mais seguro, que vai te garantir que você vai ter aquele retorno até o vencimento. E aí você pode estar se perguntando, tá Daniel, mas se esse título ele rende um pouquinho mais que o Tesouro Selic, por que não vale a pena deixar nele ao invés do Tesouro Selic? E a resposta está justamente naquele mais dele, no pré-fixado desse título, que faz com que ele sofra a marcação a mercado e que ele possa sim te dar rendimentos negativos antes do seu vencimento. Então, por exemplo, se você investe num Tesouro IPCA+ 2026, hoje, em 2022, e você precisa desse dinheiro no final do ano, em 2022, pode ser que ele esteja valendo muito menos do que o preço que você pagou hoje. Então pode ser que você tenha um prejuízo ao invés de ter um lucro, justamente por aquele componente pré-fixado. Lembra que eu falei que o pré-fixado, ele se valoriza ou se desvaloriza de acordo com as condições econômicas? Então, se a condição econômica estiver pior daqui 6 meses, 1 ano, esse título ele estará valendo menos. E é justamente por isso que ele não é ideal para o curto prazo. Ele é ideal para objetivos de médio prazo, quando você sabe que você pode segurar até o vencimento. Daniel, e para objetivos de longo prazo, 2045, minha aposentadoria, faz sentido deixar no Tesouro IPCA+? Depende do seu perfil, depende dos seus objetivos, depende da quantidade de dinheiro que você tem, mas eu pessoalmente prefiro
para objetivos de longo prazo, ter boa parte da minha carteira em renda variável. Ela vai render mais e ela vai garantir melhores resultados se comparado à renda fixa. Então, recapitulando, o Tesouro Selic, ele é o mais seguro de todos, ele não tem retornos negativos e ele é ideal para o dinheiro de curto prazo, reserva de emergência e algo que você precise para os próximos meses. Já o Tesouro IPCA+, ele tem um componente pós e pré-fixado, ele vai variar mais, ele vai ter marcação a mercado e ele é ideal para o objetivo de médio prazo, quando você sabe que você conseguirá segurar aquele investimento até o vencimento, sempre dando prioridade para aqueles que não pagam juros semestrais, a não ser que você precise desse dinheiro recorrente todos os semestres. Já o terceiro tipo de tesouro direto que existe, que muita gente fala bem dele, porque hoje ele está pagando 1% ao mês garantido, é o título que eu nunca teria na minha carteira. Esse é o Tesouro Pré-fixado. Ele já te diz exatamente quanto você ganhará por ano até o seu vencimento, no momento que você contrata, no momento que você realiza esse investimento. Como vocês podem ver aqui na tela, a gente tem hoje o Tesouro Pré-fixado 2025, 29 e 33, esse 33 com juros semestrais. E cada um deles está pagando 12,79, 12,91 e 13,04% ao ano. Isso significa que se eu comprar hoje um Tesouro Direto pré-fixado com vencimento em 2025, eu garanto 12,79% até 2025, até o seu vencimento. E falando assim, parece que é uma maravilha. Nossa, Daniel, você garante, você sabe exatamente quanto você vai receber. E talvez seja uma maravilha, caso tudo dê certo. Mas caso algo dê errado, seja na inflação, seja na economia brasileira, ou seja nos seus planos pessoais, esse tesouro pode se tornar um grande pesadelo. Explico. Ele te garante, no caso do Tesouro com vencimento em 2029, 12,91% ao ano até 2029. O que acontece se a inflação brasileira sai fora de controle, começa a subir e vai para 15%, e vai para 20% e vai para 50% ao ano? Você vai ter um título que está travado até 2029, que te paga 12% enquanto a inflação está em 50%. Você vai estar perdendo muito dinheiro estando nesse título. Então o problema não são os 12% que ele te paga, e sim a inflação que come toda essa rentabilidade ao longo dos anos. Então, se a inflação aumenta ao longo da duração desse título, o seu retorno estará negativo. E você poderia estar com retornos muito melhores em outros títulos, como o IPCA+, e o pós-fixado, o Tesouro Selic. Ah, Daniel, mas se der errado assim, eu simplesmente saio do título e invisto nos outros. Pois é. Aí a marcação a mercado te pega. Se você tem um título pagando 12,9% ao ano e existem outros títulos pagando 20%, a inflação está em 20%, o teu título não valerá nada. Ninguém irá querer comprar o seu título e você precisará vender ele com um desconto enorme no mercado secundário. Isso significa que você perderá dinheiro. Então você teria duas opções: ou vender ele com grande prejuízo, ou você terá que segurar ele até o vencimento, tendo prejuízo todos os anos, porque aquela rentabilidade de 12,9% não é suficiente para cobrir a inflação do período. E aqui eu tô falando apenas da inflação. Digamos que a situação macroeconômica do país piore, que um governo seja eleito e vá contra medidas que são economicamente corretas, e as dívidas do país subam muito, e, enfim, a situação brasileira piore. Esses títulos também se desvalorizarão. Ou então, digamos que você pretendia usar esse dinheiro em 2029, mas você teve um imprevisto e você precisa dele antes. E aí, na hora de resgatar esse título, as situações estão desfavoráveis, ou a inflação está um pouquinho acima, você vai ter prejuízo nesse título. Então vejam que todos esses cenários te trarão prejuízo. Quando que você tem lucro com o Tesouro Pré-fixado? Quando as situações futuras, que ninguém sabe como vão ser, jogam ao seu favor. A inflação cai, as taxas de juros caem, a situação econômica brasileira melhora ao longo desses anos, mas perceba que é uma grande aposta. Nenhum de nós sabe se essa situação vai melhorar no futuro. E a partir do momento que você investe num tesouro pré-fixado, você está jogando suas fichas nessa melhora que pode ser que não venha. E aí, quando eu falo sobre os riscos do tesouro pré-fixado, muita gente fala: ah, Daniel, mas a Selic foi de 2% para 13,25%. Ela já está muito alta, a tendência é que ela caia daqui para frente. E se ela cair, os tesouros pré-fixados se valorizam. Então, teoricamente, faz sentido investir neles. E o grande erro nessa afirmação está em assumir que a Selic já está muito alta. Sim, ela está muito mais alta do que alguns meses e anos atrás que ela estava em 2%, mas a Selic histórica já chegou a bater 45% em março de 1999, como vocês podem ver nesse gráfico aqui. Os 13,25% que ela está hoje é considerado baixo em relação à média histórica da Selic no Brasil. Então pode ser sim que ela continue subindo e que ela suba por muito tempo e muitos pontos percentuais, fazendo com que o Tesouro Selic pré-fixado
pré-fixado se desvalorize muito com a marcação a mercado. E por que eu digo que não faz sentido ter o Tesouro Direto pré-fixado na carteira? Porque para o curto prazo ele é muito arriscado, ele depende dessas condições econômicas. E para o longo prazo você depende que as condições sejam muito mais favoráveis para você ter um bom resultado com esse título. Porém, no mercado financeiro, se você investe em renda variável e você tem essas condições favoráveis, os seus lucros serão muito maiores do que com o Tesouro pré-fixado, fazendo com que esse retorno ajustado ao risco que você corre faça muito mais sentido. Então, 3 tipos de Tesouro Direto: Tesouro Selic, que é ideal para o curto prazo e reserva de emergência; o Tesouro IPCA+, que é ideal para médio prazo, quando você sabe a data do seu objetivo e pretende segurar esse dinheiro até o seu vencimento; e o Tesouro pré-fixado, que na minha opinião não faz sentido em momento algum. E antes de terminar esse vídeo, eu quero te fazer um convite muito especial. Eu tô abrindo as vagas para minha 6ª turma do curso Autonomia Financeira. Esse é um curso que eu passo 8 semanas ao lado de cada um de vocês, ensinando vocês a montar uma estratégia de investimentos global, a ter organização financeira, a analisar ativos, a ter uma responsabilidade com seu dinheiro para conseguir resultados muito melhores, com muito mais tranquilidade e segurança para o longo prazo. Então, se você tem interesse em revolucionar sua vida financeira e atingir resultados financeiros muito melhores, considere se inscrever nessa turma. E se você está assistindo esse vídeo daqui a algumas semanas, que as inscrições já fecharam, teremos uma lista de espera aqui embaixo para você fazer parte da próxima turma. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu vou pedir para você comentar aqui embaixo se você investe em algum tipo do Tesouro Direto, no Selic, no pré-fixado, no IPCA+, e qual que é o motivo de você investir nesse título e se esse vídeo te fez repensar essa posição ou não. E como sempre, se você tem qualquer dúvida ou observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.